nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 13 de dezembro, segunda-feira. Formação católica. Uma pessoa me pergunta: uma paróquia pode ter somente uma missa por semana? Uma pessoa recordou para mim esta semana que a pandemia mexeu muito com o dia a dia das nossas comunidades. A senhora, Dona Maria Joaquina, me perguntou: agora na pandemia, o padre de minha paróquia só está celebrando uma vez por semana, mesmo quando tem sétimo dia durante a semana. Isto é certo? Minha querida irmã, acho que não entendi direito. Será que seu pároco está celebrando só uma missa aos domingos e nenhuma durante a semana? Ou será que ele dedica uma das missas do domingo para orar pelos mortos na semana? Eu penso, minha irmã, que já está na hora de todas as missas do domingo serem celebradas, desde que respeitado o necessário distanciamento, medição de temperatura, uso de álcool em gel para todos e a obrigação da máscara. Quanto às missas pelos falecidos, tirando a missa para o pópulo que todo pároco é obrigado a celebrar domingo, e neste horário não há nenhuma outra intenção a não ser pelo povo de Deus, as missas pelos fiéis defuntos devem ser colocadas nas outras 2 ou 3 missas, de acordo com cada diocese, que cada padre tem o direito de celebrar pelo domingo, sendo que o correto é oferecer a missa de sétimo dia durante a semana, de segunda a sábado até o meio-dia, em horário próprio, de acordo com a necessidade do fiel. Lembre-se, o fiel tem direito de pedir uma missa individual, particular, de sétimo dia para qualquer um dos seus parentes. E o pároco é obrigado, dentro das possibilidades, a atender o fiel, desde que recolha a espórtula. Na paróquia, há muitas possibilidades das chamadas missas comunitárias, e essas são abertas para todos. Em muitos lugares se paga a espórtula, R$ 3, R$ 5, R$ 10, ou, como disse o Papa Francisco com muita propriedade, não se paga pela celebração da Santa Missa, seja em ação de graças pela vida, pelo matrimônio, pela família, de formatura, missas de casamento. As espórtulas são uma generosidade que aquele que pode dar oferece para a sua paróquia. E mesmo a missa de sétimo dia só pagam aqueles que têm condição. Você não vai deixar de distribuir os sacramentos, ou de celebrar os sacramentos, ou de distribuir ou celebrar os sacramentais, só porque um fiel não tem condição de pagar a espórtula ou de oferecer a espórtula, porque ninguém paga por um sacramento. Você retorna a Deus aquilo que você recebe da igreja. Uma missa por semana. Não existe uma missa por semana. Eu acho que a pessoa que me fez essa pergunta está equivocada. Todo padre tem a obrigação de celebrar a sua missa diária. Mesmo no seu dia de folga, ele não tem folga da celebração da Santa Missa. Ainda está muito presente no nosso coração uma circular que o cardeal Sérgio da Rocha encaminhou ao clero da Arquidiocese de Brasília, como tomou posse daquela diocese, quando ele disse: o padre tira folga na segunda-feira, mas ele não tem folga da celebração da Santa Missa na segunda-feira, porque ele promete, no dia da sua ordenação, de rezar a missa todos os dias. Você não tem folga do exercício do seu ministério sacerdotal. Você tem folga do trabalho que faz, mas rezar a missa não é trabalho. Rezar a missa é obrigação que todo padre deve rezar no dia a dia.
Você observa bem a qualidade do sacerdote da sua paróquia na maneira como ele celebra a missa durante a semana e durante o final de semana, com a maneira como que ele entra no altar da sua juventude, presidindo a Eucaristia em favor do povo de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos os fiéis têm direito à celebração da Santa Missa, quer pelos vivos, quer pelos falecidos, de maneira comunitária ou de maneira individual. E quando o padre se nega a isto, você faça valer o seu direito. Muitos fiéis ficam escandalizados quando morre uma mãe de um padre, tem missa solene, encomendação solene. Quando morre um fiel, manda o ministro extraordinário. Será que na hora de pedir a ajuda para a paróquia vai o ministro extraordinário ou vai o pároco? Por que 2 pesos e 2 medidas? Eu me lembro de um velho pároco do interior que rezava até 4 missas de corpo presente ou de 7º dia, de maneira individual para os seus fiéis. E ele dizia: o povo merece o máximo do sacerdote. Não adianta muitos planos de pastoral, não adianta muitas reuniões, não adianta atendimentos paroquiais. O mais importante na vida de uma paróquia são os sacramentos. E se eles não são celebrados e disponibilizados pelo povo, o padre pensa em si próprio e não na santificação do povo. Que nós possamos valorizar a celebração da Santa Missa e agora nesses tempos de pandemia, pós-pandemia e de retorno da pandemia, em que muitos estão acostumados com a missa virtual, lembre-se, o preceito dominical foi restabelecido e é obrigação de todo fiel batizado participar semanalmente da celebração da Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.